Olá, tudo bem? Bom, a proposta de hoje é falar sobre um tema que traz muita polêmica, traz muito debate, muita confusão até sobre esse período aí de pandemia da Covid-19. A proposta de hoje é falar sobre furar ou não furar a quarentena. Eis a questão. Bom, meu propósito não é trazer uma resposta pronta, mas sim trazer um convite à reflexão sobre as suas ações, sobre o seu proceder, sobre o que você vem fazendo dentro desse período de isolamento social. A gente sabe que desde março foi quando tudo começou, essa proposta de fazer a quarentena, de fazer o isolamento social, e desde março a gente tem vivido esse drama, a gente tem vivido esse medo, o medo do contágio da Covid-19, que é um vírus pouco conhecido, um vírus extremamente contagioso e um vírus que não existe uma receitinha pronta de quem é contagiado por ele ou não. A pessoa pode sair imune, ter uma simples sensação de gripezinha, como pode inclusive morrer. E sem necessariamente ter uma determinada predisposição, sem necessariamente estar no grupo de risco. Então, diante de todo esse momento que a gente tem vivido, é, me trouxe aí esse desejo de poder trazer à luz um debate, um olhar, sem uma crítica, sem uma proposta pronta, sem uma resposta pronta, mas sim de fazer pensar, né, sobre a nossa responsabilidade em relação a nós mesmos e ao nosso próximo, de trazer aí uma sensibilidade em relação ao olhar do outro e ao nosso olhar também. O que fazer dentro desse período, dentro desse momento tão complicado e complexo que a gente tem vivido? Muitos são os que negam, muitos são os que acreditam e se agarram às questões do isolamento social. Eu conheço muita gente que, desde que isso tudo começou, ainda não saiu de casa, ainda está fazendo o seu isolamento, tomando todas as medidas de precaução possíveis, assim como conheço muita gente que se apega à ideia de que é uma simples gripezinha, é, todo mundo vai pegar, morrer faz parte da vida. Então é um momento muito singular, né? É um momento muito único, no sentido, no mau sentido da coisa, né? Aonde a gente vira refém de algumas sensações, de alguns sentimentos, né? Um temor muito grande, um negacionismo muito grande, é, polarização de ideias, às vezes inclusive briga. Então, a proposta justamente desse vídeo é trazer aí um pensar, um olhar de pensamento, um olhar que te faça ver o que fazer dentro desse momento tão difícil. É lógico que muita gente tem a possibilidade de estar fazendo as suas atribuições profissionais dentro de casa, muita gente que hoje está fazendo home office, outros que são obrigados a irem trabalhar todos os dias, pegando conduções, correndo riscos, vivem um momento de tensão muito grande e é uma situação única realmente a que nós estamos vivendo. Bom, é fato que, em relação às pessoas que furam o isolamento, né, até mesmo aqueles que vêm buscando cumprir todas as suas atribuições dentro de casa, fazer tudo de casa, né, chega um momento em que, psicologicamente falando, é, a gente necessita de uma válvula de escape, a gente necessita transgredir as leis, inclusive essas leis impostas pela própria pessoa,
né, as regras impostas pela própria pessoa de não sair. Nós, seres humanos, nós somos animais sociais, né? Nós somos seres sociais. E esse desejo de estar com o outro, esse desejo de estar convivendo em sociedade com outras pessoas, é algo que dentro desse período de quarentena, vez ou outra vai poder falar mais alto. E nesse momento, muita gente, até aqueles que acreditam, até os defensores do isolamento social, acabam não resistindo, acabam furando um pouquinho a ordem da quarentena, né? Acabam encontrando com um amigo, acabam encontrando com um grupo de amigos que acreditam que estejam vivendo uma situação parecida, né? Estejam cada um de um lado fazendo aí a sua quarentena, fazendo o seu isolamento social, e diante dessa necessidade, dessa urgência de poder estar com outro, principalmente num país tão afetuoso como o Brasil, aonde o abraço, aonde o toque, aonde o sentar numa mesa de bar e fazer uma reunião social são coisas tão importantes para nós brasileiros, né? Isso acaba acontecendo, essa saída, esse escape, essa válvula de escape. Como eu disse, há aqueles outros também que não têm, não conseguem, não têm outra opção a não ser sair. E acabam, de uma certa forma, mesmo com todos os medos, né, abrindo mão aí das suas crenças pela obrigatoriedade de poder estar na rua, de ter que ir trabalhar, de ter que todo dia enfrentar aí esse risco de contágio. E há aqueles que simplesmente negam, não acreditam, optam por achar que é tudo besteira, que é tudo banalidade. Dentro desses três contextos aí que eu pontuei para você, é importante pensar no seguinte: a gente realmente, o Brasil está vivendo uma situação aonde toda essa quantidade de gente mortas, essas notícias de mais de 1.000 contágios por dia, acabam entrando aí para um outro olhar, para um olhar de normalidade, né? A gente acaba, de uma certa maneira, seja por uma forma de proteção mental, ou até mesmo por uma forma da ótica de um olhar de insensibilidade, a gente acaba buscando trazer aí esse momento vivido para uma normalidade. É triste pensar nisso, né? Principalmente nessa segunda opção, aonde se nega o que tem acontecido, as 100.000 mortes, os 3 milhões de contagiados, isso em números oficiais, extraoficiais. Esses números podem ser bem maiores, né? Podem não, são bem maiores, e é uma miscelânea de sentimentos, é uma miscelânea de sensações que a população brasileira tem vivido, né? É um fato de que hoje essa saída, né, esse desmembramento do isolamento, ele tem acontecido aqui no Brasil a passos largos. Como eu passei aí, informei essas opções aí, essas situações que movem a pessoa a furar a quarentena, mas é importante a gente pensar de uma seguinte maneira. A gente entende a situação que cada um de vocês está, que cada um de vocês estão vivendo. A gente entende, eu entendo que é complicado, é difícil ficar tanto tempo em casa, mas mesmo diante desse chamado, desse impulso que te leva para uma fuga, para uma fugida de quarentena e do isolamento social, ainda assim a gente pode pensar no nosso próximo. Existem medidas que são comprovadas, que ajudam a diminuir o contágio. Uma delas é a máscara. Já que está difícil fugir da quarentena, sair, ficar na quarentena, já que existe essa necessidade de ter que pelo menos
em algum momento fugir, transgredir um pouco essas leis, por que não buscar fazer isso com uma racionalidade, com uma empatia sobre a outra pessoa, né? A gente tem que pensar que por mais que nós não estejamos no grupo de risco, a gente pode encontrar com muita gente, com muitas pessoas suscetíveis a estarem no grupo de risco. A gente pode ser, inclusive, responsável pela morte de alguém. É isso que você deseja para você ter a ideia de que você passou o vírus para alguém e que essa pessoa se foi por conta de uma falta, por conta de um momento de descuido seu? É lógico que a gente não deve pensar dentro dessa maneira, porque senão a gente deixa de viver. A pessoa que é obrigada a sair todo dia, ela acaba vivendo dentro de uma ótica de culpa, de uma ótica de tensão, onde a sua saúde mental ela é extremamente prejudicada, ela fica extremamente abalada, né? Mas por que não trazer um pouco de bom senso para você? Né? Por que não olhar um pouquinho, não só com o olhar do próprio umbigo, mas olhar para o outro também? Empatia é fundamental e é um dos pilares da saúde mental e do bem-estar humano. O meu convite hoje é trazer para você o olhar da empatia, o olhar de pensar no outro, né? É difícil, psicologicamente falando, estar dentro de casa, principalmente se você mora num local pequeno, principalmente se você mora num local com pouco espaço, num local que tem aí uma aglomeração muito forte, como é o caso das comunidades, né? Mas a gente pode tentar fazer esses furos de uma maneira mais consciente, pensando não só na gente, mas pensando também no nosso próximo, né? A máscara é essencial. Então, se tiver que sair da quarentena, por que não fazer um esforço e sair com a sua máscara? Por que não todos usando máscara a fim de nos protegermos? Como diz o ditado, é um segurando a mão do outro. O mesmo vale para o álcool em gel, né? Você que sai com uma mochila, você que sai com uma bolsa, por que não levar um frasquinho de álcool em gel na sua bolsa, né? Por que não tomar esses cuidados básicos? Eu não quero aqui apontar sobre o certo ou errado de sair ou não de casa, de ficar ou não em casa, mas sim do cuidado de que, havendo aí a necessidade, seja ela uma necessidade profissional ou uma necessidade psicológica, né, uma necessidade de manter a sua saúde mental em dia, que isso seja feito pensando em si mesmo e pensando no próximo. Empatia nesse momento é fundamental. Seja empático, pense no outro, né? A gente vivendo dentro dessa ótica, a gente também vai estar ajudando aí na diminuição dos números. Pensem nisso, né? Como você está? Como anda a empatia sobre a sua vida? Você pensa também no outro ou só tem pensado em você, né? Não queira viver com o peso na consciência de ser aí o responsável pela morte de alguém. Vale a pena pensar nisso, um segurando a mão do outro. É isso. Bom, esse caso, me diz aí, manda um vídeo aí, manda uma mensagem dizendo o que você achou desse meu vídeo, né, o que você achou desse tema. Me ajude aí, me curte aqui no meu canal, conheça também o meu site, o www.jansensarmento.com.br, as minhas redes sociais também, tanto no Instagram quanto no Facebook, psicólogo Jansen Sarmento. Dá uma seguida, me curte lá,
Me ajude aí na divulgação. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te acrescentado, espero que tenha feito você pensar e refletir sobre a sua responsabilidade no cuidado não só com a sua vida, mas com a vida das pessoas que te cercam, tá? Pensem nisso e aguardo vocês me seguindo, tanto aqui no meu canal, quanto no meu site, quanto nas minhas redes sociais, tá? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.